Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa primeira aula. E no primeiro vídeo, estudamos a concepção de linguagem como expressão do pensamento e a concepção de linguagem como instrumento de comunicação. O que é que nós podemos dizer dessas duas concepções? Primeiramente, nós podemos dizer que as duas concepções defendem uma concepção de língua, uma perspectiva de língua como algo homogêneo. Ou seja, as duas concepções de linguagem defendem uma concepção de língua única e exclusiva, amparada nas variantes de prestígio que se encontram na gramática normativa. Por conta disso, as duas concepções vão também incentivar uma prática pedagógica, um trabalho pedagógico, ou seja, um ensino de língua portuguesa amparado na gramática normativa. E, consequentemente, a realização de atividades de reconhecimento, análise e classificação gramatical. E, consequentemente, com base nessas duas concepções de linguagem, o ensino da leitura vai privilegiar práticas mecânicas. Com base na concepção de linguagem como expressão do pensamento, o ensino da leitura ele se volta para questões fonéticas e fonológicas, como a oralização do texto escrito, e com base na concepção de linguagem como instrumento de comunicação, o ensino da leitura vai privilegiar a decodificação, ou seja, a realização de atividades de leitura que focam na localização de informações na superfície do texto, a extração dessas informações e a reescrita dessas informações. Quando a gente chega lá no comecinho dos anos 80, vai surgir uma nova concepção de linguagem, a concepção de linguagem como forma de interação. Alguns autores vão chamar essa concepção de linguagem como concepção dialógica da linguagem, concepção interativa da linguagem. É a mesma concepção, tá? Mas de onde é que surge essa concepção da linguagem? Essa concepção de linguagem como forma de interação, ela vai surgir dos estudos da linguística da enunciação, ou que alguns autores vão chamar de linguística interativa. O que é isso, Silvio? A linguística da enunciação ou linguística interativa são todas as sub-áreas, todas as áreas da linguística que vão conceber a língua como uma atividade social e situada. Todas essas áreas de estudos da linguística, como a análise do discurso, a linguística de texto, a psicolinguística, a sociolinguística, a pragmática, vão conceber a língua como uma atividade social e situada e vão também considerar o papel dos contextos comunicativos de uso, das situações de interação na modificação dessa língua. Ou seja, todas essas áreas da linguística não vão conceber a língua como algo homogêneo e imutável, que não pode mudar. Pelo contrário, todas essas correntes, todas essas sub-áreas da linguística vão considerar o papel do contexto comunicativo de uso e das situações de interação nessa modificação da língua. Por isso que se diz que a língua é uma atividade social e situada. Então, essa última concepção que está presente até os dias atuais, né? A concepção de linguagem como forma de interação, vem da linguística da enunciação ou linguística enunciativa, que são todas essas sub-áreas da linguística. Análise do discurso, linguística de texto, psicolinguística, sociolinguística, pragmática, entre outros. Eu trouxe aqui uma citação da professora Terezinha da Conceição Costa Rubes, e ela vai falar justamente sobre isso. Então ela diz: a partir da década de 1980, transpareceram nos estudos linguísticos que ganharam o rótulo de linguística da enunciação ou linguística interacional
Tais estudos se distribuíram em várias correntes teóricas: semântica enunciativa, pragmática, análise do discurso, análise da conversação, linguística textual, sociolinguística, linguística da enunciação, dentre outras, as quais se pautam numa posição externalista da linguagem. O que é que ela está querendo dizer com isso? Todas essas áreas da linguística vão focar em uma perspectiva contextual, ou seja, elas não vão focar somente na estrutura interna da língua, que focava na frase e no estudo das palavras, das expressões que formavam as frases, mas vão focar em uma perspectiva externalista, que é justamente o contexto. Como esse contexto comunicativo, essa situação de interação, as diferentes situações de uso vão interferir, vão influir nos usos da língua. Então, todas essas áreas da linguística vão conceber a língua como uma atividade social e situada. Os anos 80 vão presenciar a divulgação de uma ampla quantidade de estudos sobre o ensino de língua portuguesa. Só que vai ser algo ainda extremamente incipiente, extremamente inicial. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Nos anos 80, vão ser divulgados aqui no Brasil uma ampla quantidade de estudos sobre o ensino da leitura, ensino da escrita. Porém, esses estudos não vão se materializar logo de imediato na sala de aula. Quando é que esses estudos vão se materializar na sala de aula? Lá no finalzinho dos anos 90, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa. Nós vamos ver isso de forma mais aprofundada no vídeo da próxima semana. Então, esses estudos, eles vão trazer uma nova concepção de ensino. Eles vão começar a pensar o ensino de língua portuguesa através de uma nova perspectiva. Dentre esses estudos da linguística da enunciação, as diferentes áreas da linguística, vamos focar exclusivamente nas contribuições, nos estudos da linguística de texto. O que é que a linguística de texto trouxe como contribuição para o ensino de língua portuguesa? Então, nos anos 80 vão ser divulgados diversos estudos, Marcuski, Leonor Lopes Faveiro, entre outros, que vão trazer teorias sobre o ensino do texto. Então, nós podemos dizer que a linguística de texto ou linguística textual trouxe várias contribuições, como estudos sobre os gêneros, o que é o gênero do discurso, quais são as características do gênero do discurso, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. O que é o texto? Qual é o novo conceito de texto? O que vem a ser a leitura como produção de sentido. Quais são os conhecimentos mobilizados durante a leitura e durante a produção de texto? Quais são os saberes, quais são as estratégias mobilizadas durante a realização da leitura? Podemos dizer que a linguística de texto trouxe um novo conceito de texto como prática, como produto de interação. Ou seja, o texto ele vai intermediar a interação entre os sujeitos. Esse texto ele pode ser realizado através da modalidade escrita da linguagem e a modalidade oral da linguagem. Por muito tempo, acreditou-se que o texto seria algo único e exclusivo da modalidade escrita, ou seja, para que algo fosse considerado como texto, deveria haver palavras escritas, frases e parágrafos. Se não houvesse, isso não seria considerado um texto. A linguística de texto vai trazer um novo conceito de texto como produto da interação, ou seja, o texto é uma prática interativa que vai intermediar a interação entre autor e leitor, falante e ouvinte. Por exemplo, neste exato momento, eu estou produzindo um texto oral, ou seja, eu estou produzindo um texto com base na modalidade oral da linguagem. Eu sou o autor, vocês são os meus ouvintes.
e o texto está aqui entre nós, intermediando essa interação. A linguística de texto vai dizer que todos os textos vão se materializar através de um gênero textual. Ou seja, esse texto que eu estou produzindo neste exato momento, um texto falado, um texto oral, eu sou o autor, vocês são meus interlocutores ou ouvintes, e o texto está aqui intermediando essa prática interativa. Esse texto está sendo materializado na sociedade através do gênero aula. A linguística de texto também vai trazer uma nova concepção de leitura. A leitura como produção ou construção de sentido. O que é que a linguística de texto vai dizer? A linguística de texto vai dizer que a leitura é uma atividade interativa entre autor e leitor. O autor ele vai produzir um texto e no momento dessa produção ele vai acionar pistas para que o seu leitor consiga ler esse texto e ele consiga produzir sentido. Hoje, com base nessa concepção de leitura como produção, construção, elaboração de sentido, o leitor ele é visto como um sujeito ativo e não mais como um sujeito passivo que simplesmente vai localizar informações, extraí-las do texto e reescrevê-las na íntegra no caderno. A linguística de texto também trouxe, a conscientização de que no ato da leitura, o leitor ele vai mobilizar saberes, diferentes tipos de conhecimento, o que alguns autores vão chamar de conhecimentos prévios, como Angela Kleiman. Coe e Elias, 2006, vão chamar esses conhecimentos de conhecimento enciclopédico, que é o conhecimento de mundo, conhecimento linguístico, que é o conhecimento gramatical, e conhecimento lexical, sobre as palavras da língua portuguesa, e o conhecimento textual, que são todos os conhecimentos que o leitor tem sobre gêneros, sobre tipologias, sobre estratégias textuais. Então, no momento da leitura, o leitor ele vai mobilizar o seu conhecimento de mundo ou enciclopédico, o seu conhecimento linguístico e os seus conhecimentos textuais. Para quê? Para produzir sentido, para construir sentido através do ato da leitura. Ainda no ato da leitura, o autor ele vai mobilizar estratégias cognitivas e metacognitivas de leitura. Que é isso, Silvio? Estratégias cognitivas são aquelas que surgem automaticamente no ato da leitura. E estratégias metacognitivas são aquelas programadas pelo leitor, que o leitor vai acionar no momento da leitura para conseguir realizar uma determinada ação, como, por exemplo, a paráfrase, a síntese. Então, ao longo da leitura, o autor ele vai mobilizar seus saberes de mundo, seu conhecimento prévio e vai realizar estratégias cognitivas e metacognitivas de leitura. Então, a linguística de texto ela vai trazer todas essas contribuições para o ensino da leitura aqui no Brasil. Voltando, a concepção de linguagem como forma de interação, como eu disse anteriormente, ela vai defender uma concepção de língua como atividade social e situada. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A língua ela não é homogênea como a língua que é prescrita na gramática normativa, mas essa língua ela pode ser adequada aos diferentes momentos e situações de uso. Eu vou dar uma parada no vídeo, pois ele já está terminando e nós continuamos no próximo vídeo.